E aí, volta Carille, cara, campeão brasileiro Carille, diz que Corinthians perdeu o DNA do clube, cara. Ele deu uma entrevista aí pro canal GotBR, né, lá do YouTube, e bem polêmica essa declaração aqui do Carille, né? O Carille é um cara aí que a gente viu há muitos anos no Corinthians, não só como técnico, mas também auxiliar técnico ali do professor Tite, né, Dani? Um cara aí que tem muita experiência, foi super vencedor aqui, campeão brasileiro, campeão paulista aí algumas vezes também, e que não deu certo aí muito na última passagem dele, né? Mas se tem um cara que conhece um pouco do que é o DNA do Corinthians, o Carille entende, né, Dani? E ele sabe. Inclusive, falaram, acho que foi o Luca que falou aqui do Thiago Neves. Não, Thiago Neves não, é o técnico que veio do Atlético Paranaense, Thiago Nunes. Thiago Nunes, quando o Thiago Nunes chegou no Corinthians, o cara ele falou: o Thiago Nunes não vai dar certo no Corinthians porque o estilo de jogo dele não é igual ao dos jogadores que temos aqui no elenco. E aí, volta a Carille ou não, Dani? Perdemos mesmo o DNA do Corinthians? Perdeu, né? Isso é fato. E eu concordo com o Carille nessa. Eu não gostei quando veio o Thiago Nunes, justamente pela questão da forma de jogar dele com os jogadores, exatamente como o Carille disse. E o Carille trouxe aí nessa entrevista que ele deu para o canal aí, ele citou a questão da instabilidade de técnicos, dessa troca de técnicos, e que o Corinthians, olha só, ele falou o que a gente vem dizendo aqui há muito tempo: o Corinthians precisa criar uma forma de jogar. E ele reforça, dizendo que praticamente de 2009, que teve Mano, Tite, Carille, até 2019, o Corinthians tinha uma ideia de jogo, seja lá qual fosse, tinha uma ideia de jogo. É claro que acabava mudando uma coisinha ou outra, às vezes por questão característica de jogador, às vezes tem um Jô na frente que faz um pivô, aí às vezes precisa colocar uma bola para ele dar a casquinha para trás. Tinha algumas pequenas mudanças de acordo com a característica de cada jogador, mas a ideia era a mesma. Tinha um armador jogando pelos lados, tinha o Danilo que fazia muito bem isso, tinha o Jadson que fazia muito bem isso. A gente tinha uma linha de 4 muito bem definida, que eu sempre fico brincando, cara, que eu ia para jogo do Corinthians, eu ficava doido, cara, vendo as linhas de 4 muito bem organizadas no campo. Os jogadores sabiam como que tinha que ser feita a marcação. Se um jogador sai, o que o outro tem que fazer? Tem que fazer a recomposição. Se um lateral sobe, o que o zagueiro tem que fazer? Então a gente tinha tudo isso muito bem definido, que eu não vejo no time do Vanderlei Luxemburgo. E aí eu fico testando outras formações, linha de 3, linha de 5, linha de não sei o que lá, linha de 15, linha de 8. Gente, não é assim. Para mim não é assim. Tem que ter uma ideia de jogo, tem que ter um DNA próprio. E o DNA próprio, que eu sempre bato na tecla também, que eu gostaria de ver isso em todos os clubes, cara, tem que ser um DNA lá desde o sub-13, do sub-11. Lógico, adaptando, como o cara ele disse, as características dos jogadores, cara. Mas tem que ter um DNA próprio do time. Cara, a molecada da base tem que estar pronta, cara. Acontece, Deus me livre, um acidente, alguma coisa, cara, tem que ter um outro time pronto, jogando na mesma linha, na mesma ideia de jogo. E isso eu não vejo no Corinthians, isso não me agrada, isso eu não gosto, cara. Não, falou tudo, Dani. E ó, a galera aqui, em peso aqui, eu tô lendo alguns comentários, mas o pessoal tá falando muito aí do Carille, que seria uma opção barata. Aqui o Vagnão falou, né? O Di Santana aqui, cadê o Tite? Esse ainda tem meu respeito e acho que da nação. O Di, se for o que estão falando aí, pode ser que Tite vá para o Flamengo, mas a gente não sabe, tá? Mas o assunto aqui, acho que por enquanto não é nem se volta Carille ou não. Coloquei aqui volta Carille na brincadeira, né? Porque o Carille, indo pro assunto do DNA, a gente sabe que o Carille sabe e entende o que é o DNA do Corinthians. Eu tava vendo um jogo hoje, acho que de 2000 ali, 2001, um jogo entre Corinthians e Cruzeiro, lá no Mineirão. E, cara, como era bonito de ver aquele jogo, Dani. E a gente tinha até Kleber e Rogério ali nas laterais, dois caras ali que fizeram muitas assistências e gols naquela temporada. Eu não lembro se é exata essa temporada. Mas a gente viu o Corinthians jogando lá no Mineirão contra o Cruzeiro. Cara, jogando pra frente, o Corinthians colocando o Cruzeiro na roda. Eu sei que aquele time era um negócio diferenciado, mas se você pega para ver os lances, o Corinthians era um time que tinha um DNA. O Corinthians perdia a bola, Dani, errava passe, os caras já faziam a compressão ali, já chegava, dava carrinho, tentava roubar a bola.
E é isso, cara. Esse é o DNA do Corinthians. É isso que a torcida do Corinthians gosta de ver. É time raçudo, é time que briga, que dá carrinho, que não tem bola perdida. E hoje simplesmente a gente perdeu isso, cara. Com o passar do tempo a gente perdeu isso. E essa declaração aqui do Carille, eu acho, a gente já falou isso aqui algumas vezes, do que a gente quer, do que a gente espera, mas vindo de um técnico super vitorioso, igual foi o Carille aqui, falando que o Corinthians perdeu o DNA dele, é um negócio muito forte, né? Um negócio muito marcante. E espero que essa entrevista aqui chegue aí nos. Para esse ano aqui, eu não tenho mais esperança de nada dessa diretoria, cara. Vamos torcer aí para a gente fazer um bom final de Brasileirão, tentar beliscar alguma Libertadores, alguma coisa, ou um título aí da Sul-Americana. Mas, enfim, essa diretoria, cara, para mim é a pior que teve. E muito culpa dessa diretoria que a gente perdeu grande parte da essência do Corinthians, cara. Enfim, por deixar medalhões aí voltarem para o time e tomarem conta do time. Enfim, ainda se os medalhões voltam ali, eles dão esse DNA pro clube aí de garra, vontade, determinação, mas não, cara. Os caras parecem que criam uma panela lá dentro e a gente fica desse jeito aí. Mas eu gostei do comentário do Vagnão aqui. Será que o Carille aí é uma opção boa e barata pro Corinthians pro ano que vem? Será que você topa, Dani? Desculpa te cortar aí. Não, eu gostei de um ponto que você trouxe aí. Eu concordo com tudo que você falou aí da questão do DNA, do time raçudo, de marcação, defensivamente muito forte. Só que durante todo esse tempo, aí citando, vai de 2009 a 2019, que é mais ou menos a época do Carille, a gente teve uma exceção no meio desse caminho, que foi aquele time de 2015 do Tite, que jogava ofensivamente, que tinha o Jadson propondo o jogo. Por isso propunha jogo, sabia jogar, mas mantinha o seu DNA, mantinha a sua defesa sólida, mantinha essa questão do time raçudo. Tinha o DNA ainda lá instalado, mas tinham algo a mais. Então, ó, como você falou, por exemplo, eu também lembro, 98, 99, 2000, 2001, a gente mantinha o nosso DNA e tinha um time que propunha jogo. Porra, 2000, era Vampeta, Rincon, Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Luizão. 2001 manteve mais ou menos a mesma base. Cara, absurdo. Era um time que ia para cima, que sabia jogar. 2002 com o professor Parreira, era um time chato, que tocava muito bem a bola, defensivamente muito forte, também sabia jogar. Então, essas são algumas exceções, mas que mantinham o DNA do time. E hoje eu não vejo o DNA de nada. Um time que não sabe jogar, um time que não sabe defender, um time que não tem padrão, um time que não tem jogo, um time que não tem porcaria nenhuma. Acho que a última volta do Carille aí não foi tão boa, não lembro agora quanto que foi a última vez. Ele foi tricampeão paulista, né? Não sei se ele ficou depois mais um tempo, mas, cara, do jeito que a gente tá, meu, eu não sei não, cara. E ele dando essas entrevistas aí, parece que ele tá com vontade de arrumar a casa, cara. Eu arriscaria, viu? Pois é, cara. Putz, você falou muito, cara, que a gente teve realmente, 2015 foi um negócio fora de série, 2015, né? Como jogava bonito. Inclusive o Tite já falou, né, que o time mais vistoso de ver que ele treinou do Corinthians foi 2015, mas o de 2012 foi o mentalmente mais preparado. E eu acho que o de 2012, tanto que a gente foi campeão da Libertadores, campeão mundial com aquele time, porque aquele time tinha o DNA do Corinthians, cara. A gente não tinha nenhum craque no time em 2012, sabe, Dani? Era um time muito bem coletivo, né? Coletivamente falando, e um time que dava raça, que dava vontade, não tinha lance perdido, cara. Tanto que a gente jogou de igual para igual com o Chelsea lá, cara. Tivemos vários momentos bons ali. Diferente aí de outros times, São Paulo mesmo, quando foi jogar contra o Liverpool lá, cara, tomou sufoco o jogo inteiro. Contra o Chelsea, não. O Corinthians propôs o jogo em alguns momentos contra o Chelsea. Foi um negócio totalmente diferente. E esse time tinha ali o mental e a garra e a vontade que todo corintiano quer e gostava, tanto que foi um dos anos mais marcantes aí pro Corinthians, cara. Eu vi aqui uma galera falando sobre o técnico do Independente Del Valle, né? Vamos tentar olhar para ele. Cara, eu acho que pode ser uma boa? Não sei, cara. Não sei, pode ser. Mas quanto que esse cara aí vai cobrar? Será que vai dar certo? Não sei o quê. O Carille pode ser uma opção boa e barata. Hein? Cara, é complicado. É complicado a gente saber. Não adianta a gente trazer um outro técnico aí também e não reforçar o elenco, né, Dani? Assim, desses caras aí, pode ser que dê certo, vai, mas assim, perde 3, 4, 5 jogos, o cara não aguenta. Aí vai dar zum, zum, zum de novo. Eu não acho que daria certo caso não faça um bom trabalho.
Inclusive, Éder, só para acrescentar também, o Carille, nessa mesma entrevista, ele disse que, olha como é que o futebol é simples, né? Se você tem um time organizado, uma forma de jogo, um padrão de jogo, fica muito mais fácil para você contratar jogadores. Olha que interessante, né? Você sabe a peça que você precisa, você sabe a característica do jogador que você precisa de acordo com a forma como o time joga. Você sabe de tudo isso, cara. Então, assim, é só organizar a parte tática, a parte de padrão de jogo, e aí você contrata melhor os jogadores também. Olha que loucura, né? E a gente não tem mais nada disso, né? Exato, Dani, falou tudo, cara. E, cara, o Dia aqui, ó, falou: a minha visão de treinador, a gente precisa de 3 peças. Um 9 com raça que faz gol, um 8 que chega de surpresa e um Ralph da vida. 5 de verdade. Deixa o Renato flutuando como armador. Boa, Di, tamo junto. Ô, Di, eu esqueci de dar uma. Vou dar uma moral pro Di aqui também, que ele falou sobre o time dele. Eu tava procurando aqui essa mensagem. Tá aqui, ó. Que ele falou aqui, ó. O time dele, eles ganharam de 1-0 sábado. E sábado tem Copa Rural sexta. Vou pedir para vocês mandar um salve para motivar que esse nós precisa fazer 2 gols para se classificar na Copa Rural de Cansanção, Bahia. Tamo junto, de boa sorte aí para vocês, velho. Vamos para cima aí dos caras. Tamo junto. Obrigado pela moral aí. E só pegar mais um comentário aqui, ó, do Vagnão. Estava no jogo de despedida do Tite, ninguém sabia o novo técnico. Aí quando anunciou o estagiário Cristóvão Borges, viu o começo da tragédia. Pois é, cara. É isso aí. Nenhum daqueles treinadores conseguiu ajeitar o time, cara. E só pegando aqui também o comentário do Godex, Éder, que também, cara, faz sentido, velho. A gente tava cansado do Carille também. Eu tô tentando lembrar aqui exatamente as datas. Eu não lembro de cabeça agora. Mas o torcedor do Corinthians tinha cansado do Carille, não aguentava mais, cara. E aí acabou pedindo a saída dele, né? Ó. Ele ficou no Corinthians em 2008 como treinador adjunto na comissão. Ele fez 17, 18 e 19, né? Só que ele sai, acho que em 18, acho que ele volta em 19, se não me engano. Estou tentando lembrar aqui pela. Mas a gente realmente, eu concordo com o Godex aí. A gente estava cansado já daquele futebol do Carille defensivo, né? Que não Pois propunha é, jogo. mas aí, cara, eu entendo que até o Godex falou, essa fiel é louca, né? Hoje pede Carille, mas a última vez pediu para ele sair. Mas, cara, eu não coloco culpa no Carille, eu entendo que o Godex falou, mas vamos lá, a gente pediu o Carille por quê? Porque o Carille tinha aquele futebol de meio retranqueiro, que pode falar, Dani, um time mais organizado, chegava e matava. Daí a gente trouxe justamente quem pós a saída do Carille? Thiago Nunes. Deu certo o Thiago Nunes no Corinthians? Falaram, o Thiago Nunes vai começar um futebol super Tomar vistoso no no cu. Corinthians, e não deu certo, cara. Então, assim, às vezes a gente estava pedindo um negócio do Carille que o elenco que ele tinha na mão não poderia proporcionar isso também, entendeu? E até igual o Exato. Godex falou, eu critiquei o Carille também, nessa época aqui que o Godex está falando. Mas hoje a gente pensa com outros olhos, né? Será que o Carille jogava com esse estilo porque ele conhecia o time e sabia que se ele colocasse uma formação ofensiva não ia dar certo, cara? Então, na época ali, a gente viu o Corinthians jogando mal e às vezes a gente fala: você é louco, Cartoloco aqui entrou na live, tamo Ô, junto, abraço! Cartoloco. A gente tava na Cê é Rússia louco. junto, hein, Cartão Louco? Tava na Rússia não, no Catar. No A Rússia tava com o Catar, Éder. aí sim. O Cartoloco é lá do Luterano, estudou comigo lá no Luterano. Esse É, Cartoloco é maluco aí, tamo a junto, gente, irmão, a valeu. gente, a gente foi expulso de estádio lá, tem história para coisa. A gente foi expulso de estádio cantando Corinthians, hein? Pois é. O Cartoloco viu na época que eu jogava bola, viu, Dani? Foi um dos poucos aí que tá na live aqui que sabia que eu era Ah! bom jogando bola ali, sabe? Ai, ai. Mas é isso aí, cara. Esse daí é o senhor Carille, né? Se vai voltar ou não, não sei. Isso aí vai ficar para a próxima direção. Mas o que a gente está trazendo aqui de fato mesmo é essa falta de DNA, né, Dani? Que tá faltando aí para o Corinthians, para todo o elenco. E espero aí que a gente veja esse DNA voltando. O DNA, É, se for para jogar defensivo, que seja com o DNA do Corinthians. Se for para jogar ofensivo, que sempre seja com o DNA ofensivo, que hoje a gente não vê, né? não é isso. E eu queria ver isso novamente, assim, como você falou do Thiago Nunes, cara, como me irritava as saídas de bola com o Cássio,
as saídas de bola lá pela lateral curtinha, com o Cássio que não sabe jogar muito bem com os pés, ele tentando trazer um futebol diferente, um futebol novo para um time que não tinha as características dele. E é isso que o Carille está falando, cara. E eu gostei da entrevista do Carille, porque eu estou sentindo ele com vontade, viu? Eu pedi a saída do Carille, não lembro se eu pedi a saída do Carille, mas eu estou sentindo o cara com vontade de organizar a casa e organizar as peças e ter uma forma de jogo, um padrão de jogo. Olha, 2024 promete, hein? A gente fala isso desde 2019, hein?